Queridíssimo Chico, você quer começar dizendo o quê nessa tarde aqui, nessa nossa conversa, dentro do festival Servo Esmeraldo, dessa batalhadora querida, que é a Dodora? Boa tarde, queridíssimo Ronaldo. Você sabe da minha admiração por você e pela sua obra, pela sua escrita. Que bom que estamos aqui reunidos por esse chamado da Dodora, né? Para o Festival Servo Esmeraldo 94. No título ainda tem uma coisa muito feliz, que é Memórias Afetivas. Então, nosso papo ainda tem um tema maravilhoso que diz muito respeito a nós dois, né, a nossa trajetória. Eu mais como cronista, você como um grande romancista que é a nossa vida, a nossa escrita ligada à Chapada do Araripe. Então, é uma tarde muito feliz em estar contigo, Ronaldo. Que coisa boa. Chico, claro, nós temos todo o vínculo afetivo de sermos da mesma região, a grande admiração e respeito que eu tenho por você, o carinho e uma dívida que eu tenho, porque quando o meu livro de contos, Paca, foi lançado há 20 anos, olha. Nossa Senhora, já faz esse tempo todo. 20 anos, cara, 20 anos, olha só. Você foi uma das pessoas que falou melhor desse livro e você foi uma das pessoas que também premiou Galileia, há 15 anos atrás. Eu continuo, o Galileia é o meu preferido ainda. Então você vai ter que ler um romance que vai sair agora. Mas Ronaldo, numa escala muito... a cada novo que eu leio, eu fico, será que é melhor? Será que empatou? Será que passou? Aquela loucura de... É uma aferição do leitor, né? Do leitor apaixonado pela sua obra. Por isso mas eu tenho assim, eu lembro de cor muita coisa dos contos da Faca, e o Galileia, assim, eleito por mim, assim, na minha escala de leitura das suas obras. Mas você me falou agora há pouco, ainda em off, agora vamos colocar essa conversa em público, vamos dividir com o nosso público e com as memórias do Servo Esmeraldo. Você me falou nos falou uma coisa muito interessante, que acaba de terminar um novo romance. Isso. E que ele tem algo a ver com a Chapada do Araripe, nosso tema. Pelo amor de Deus, conta isso para a gente, que eu acho que com essa sua história, eu acho que quem está nos ouvindo vai ganhar a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, porque é esse justamente a nossa pauta, o nosso tema. Querido, é um romance de muitas folhas, entendeu? Eu ainda não realizei a façanha de escrever as 600 páginas, mas já é um romance que já chega às 350 páginas. Meu Deus do céu! Então, é um romance, é uma épica, é um romance que se passa no Brasil profundo, é um romance que, mais uma vez, é uma história de conflitos familiares, grandes conflitos, entendeu? Uma história que sempre transita de Pernambuco para Ceará, Ceará para Pernambuco, Recife, tá entendendo? Sempre Recife, Portugal, tá entendendo? E grandes conflitos e lutas dos dominados, dos nossos antepassados africanos, indígenas. Você sabe que nossos antepassados indígenas, os caribis, eles foram completamente massacrados naquela guerra chamada a Guerra dos Bárbaros, não é? Exatamente. Esse grande povo da Chapada, né, sobre a qual nós vamos falar, não é? E então o romance é isso, é um romance muito forte. É um romance para tirar o sono, tá entendendo? Mesmo, para mexer com as entranhas do leitor. Viu? Que maravilha! Para realizar aquilo que Kafka dizia: não confio em nenhuma literatura que não cause transtorno. Então, a intenção do meu livro é causar transtorno, causar estranhamento, causar mal-estar, causar insônia, se possível.
Que maravilha! Ô, Ronaldo, já estou no aguardo aí dessa obra. Mas vamos pegar a parte da... A Chapada. Qual a ligação? O que é que teríamos de relação ao nosso tema, a Chapada? Eu vou, então, quando eu for Quer falar... dizer, o que você pode antecipar, né? Não sei se você... Eu vou lhe dizer. Na verdade, você sabe que o Ceará ele é conquistado. Ele é conquistado. Durante 200 anos, nossos índios resistiram à penetração dos conquistadores, né, bravamente, até que o golpe de misericórdia é dado pelo nosso Bernardo Vieira de Mello, aqui da Avenida Bernardo Vieira de Mello, em Piedade, e o nosso bandeirante, que veio para se juntar com o Bernardo Vieira de Mello, acabar com o quilombo de Palmares. Então, os dois novamente se juntam. O paulista o Fernão... o Fernão Jorge Velho. Sim. É esse o nome? Eu digo já, se eu vou corrigir. E então eles se juntam e fazem agora, depois de terem dizimado o quilombo de Palmares, vão agora dizimar os índios cariris, dizimar mesmo. Nessa guerra... Mas depois que eu sabia que a atuação deles em relação ao quilombo, são os mesmos do quilombo que vão para o Cariri, então? Mesmo do quilombo que vão destruir os índios do sertão. São os mesmos do quilombo que vão destruir os índios do sertão. É uma coisa... Aliás, é o Domingos Jorge Velho. Né? Domingo Jorge Velho. Domingos Jorge Velho. Eu misturei com aquele que a estátua foi derrubada e que deveria ter continuado derrubada aqui em São Paulo. Então, ele, sim, o Bernardo, chegou ele próprio a executar 400 aquilombados. 400 homens aquilombados. Nossa. Então, esse povo é que vai penetrar para acabar com essa tribo Cariri, que fazia com que a Chapada do Araripe, a nossa Chapada, fosse uma nação. Sim. Uma nação que continua sendo essa nação: Pernambuco, Ceará, Paraíba e Piauí. Então, nós somos um povo. Olhando para nós dois agora, nós somos realmente cariris, viu? Totalmente cariris. Qual é a sua primeira lembrança da Chapada? Ronaldo, eu transitava, a minha família morava num povoado, num sítio em Santana do Cariri. Então, eu passei a minha vida inteira atravessando a Chapada para chegar no Crato ou Juazeiro. Então, minhas primeiras imagens são aquela travessia de um lugar mais frio do que qualquer outra parte da região, aquela mata fechada ainda, que a estradinha era uma estradinha de terra ainda, no meio da floresta do Araripe. Então, as minhas primeiras imagens são dessa travessia de Santana do Cariri para chegar no Crato, né? E era um lugar com muitas histórias, com muitas lendas, de assombração durante a noite, as onças, um lugar de narrações e narrativas muito ricas, né? de narrativas populares muito ricas. Se tinha uma admiração e, ao mesmo tempo, um medo danado de atravessar a Chapada do Araripe, por conta das criaturas monstruosas que criávamos na nossa cabeça. Então, essas são as minhas primeiras imagens da Chapada. Eu tenho essa mesma coisa. A Chapada, para mim, ela guardava o mistério, guardava completamente o mistério. E hoje, assim, o que mais me assombra, ao contrário, é essa perda do mistério. É a Chapada ter sido devassada, completamente trilhada, completamente invadida. Então, eu sou do tempo em que a Chapada ela era um lugar de caça, onde as pessoas se perdiam e eram encontradas depois mortas, ia se procurar. Sim. Eu sou do tempo em que eu era menino, estudava no Diocesano, no ginásio,
quando uma mulher de Exu, que tinha vindo com o motorista de Exu para o Crato, ela desaparece misteriosamente e depois ela é encontrada morta. Ela, na verdade, havia sido assassinada e jogada na floresta e passou tempo. Quando ela é encontrada, o corpo dela está completamente destruído pelos urubus. Ela é levada lá para o necrotério do Crato, que era onde se realizavam o exame legista, e aí eu me lembro que eu fazia primeiro, segundo série ginasial, e vou eu e meu irmão e meu primo, e se fala, a mulher assassinada está lá no necrotério do cemitério do Crato. Quem tem coragem de ver? Meu Deus do céu! Aí eu disse, eu tenho coragem de ver. Isso era antes das 7 horas, a gente chega no cemitério, eu me procuro o coveiro, e o coveiro pergunta, quem tem coragem de ver? Eu era, sei lá, doido, como ainda sou, e aí eu disse, eu tenho coragem de ver. Aí o coveiro, os meninos não tiveram coragem nem de chegar na porta, e o coveiro então abre a porta e me joga dentro do necrotério e fecha a porta. Então eu fico com aquela coisa mais horrenda do mundo, em cima de uma mesa de autópsia, tá entendendo? Podre, aquele cheiro terrível, até que o coveiro abre e eu saio. Então, você veja que isso foi tão forte que meu romance novo, aí eu chego no romance, termina com algo parecido sobre um desaparecimento de uma mulher e que passa por uma transformação, tá entendendo? Na Chapada do Araripe. Só para falar mais uma, quando eu era bem menino mesmo, a extensão da Chapada do Araripe, você tinha a Serra de Caririaçu, que era chamada Serra de São Pedro. A Ladeira da Morte, tinha a Curva da Morte, onde os carros viravam e era todo mês um morto lá nessa curva. E então encontraram um homem que era chamado de Pai da Mata, um homem que não falava, vivia na floresta, e é encontrado esse homem com essa barba imensa, esse cabelo imenso, despido, e é levado, botado em cima de um caminhão, na frente da cadeia do Crato, e exposto à visitação pública. Então, tudo isso... Que imagem maluca! Exatamente. Isso era a Chapada. Caramba, que imagem esse pai da mata exposto para a cidade dele. Exatamente, uma coisa assustadora, aquele homem com uma barba imensa, aquele cabelo imenso, assim. Era um homem que atacava rebanhos, matava carneiros, cabras, e chegava assim. Diziam que ele bebia o sangue, que era justíssimo beber para se nutrir, não é? Sim, claro. E era muito incrível. Nós tivemos a sorte de nascer e crescer num mundo mágico demais. Entendeu? Exatamente. Sagrado demais, rico demais. Ronaldo, outra coisa que queria comentar contigo, o Cérvulo Esmeraldo, ele, uma das coisas que ele mais admirava na região era o céu, as nuvens do Crato, ele dizia que eram as mais bonitas do mundo, mais do que Paris, mais de qualquer lugar que ele passou. Você tem alguma coisa que te marcou em relação aos céus do Cariri? Você tem alguma... E você leva isso consigo também como escritor? Olhe, é incrível como as chuvas dali do Cariri, aquele céu bíblico, aquele céu que se preparava, se carregava de vermelho e se fechava, e tinha umas ventanias, umas tempestades, e que me lembra aquele verso de Chico Buarque, vou para a rua e bebo a tempestade, e quando começavam aquelas tempestades, relâmpagos, todo mundo se assustava, e eu não, eu gostava, eu corria, feito um doido. Para o meio da tempestade. Para receber a eletricidade. E eu morava, viu, Chico, 4 meses do ano de férias com a minha avó, que morava num sítio chamado Buqueirão. Minha família, ela era da Palmeirinha dos Britos, ali junto da Ponta da Serra. E minha avó tinha uma propriedade chamada Buqueirão, um lugar mais lindo que se possa imaginar, que era um caminho por onde passavam as pessoas do caldeirão da Santa Cruz do Deserto,
Sim, Então, eu, claro que não alcancei a Santa Cruz do Deserto, mas alcancei as histórias. sim. Alcancei tudo, todo o imaginário em torno daquele mundo diferenciado. Então, nós vimos muito cercados de natureza ali, nós vivíamos mergulhados. Eu não sei como é que nós demos esse passo, Chico. Eu lhe pergunto, como é que você conseguiu dar esse passo para a cidade grande como São Paulo, para a modernidade, a pós-modernidade? Como é que você conseguiu isso? E suas amarras, como aconteceram? Rapaz, eu acho que a gente dá o passo, mas acho que a cabeça, as histórias, acho que fica com o pé amarrado ainda lá na Chapada, lá no Cariri, viu, Ronaldo? Eu acho que a gente é uma ilusão achar que se desloca, porque eu acho que a gente continua muito amarrado a essa ideia das imagens do Cariri, dessas histórias que você acaba de lembrar, do Pai da Mata, essa tempestade que você se jogava no meio dela, ou essa pré-tempestade que você corria para antecipar a chuva no meio da rua. Então, eu acho que é uma ilusão a gente achar que se deslocou tanto, viu, Ronaldo? Na verdade, ainda estamos, como nossa conversa aqui, muito amarrado à ideia. Por mais que coisas que a gente faça fora, por mais invenções que a gente tenha, essa memória, no caso aqui em relação à Chapada, mas estendendo para todo o Cariri, elas são fortes, a gente vai morrer com elas, né? Vamos levá-las para o túmulo, porque elas são muito fortes, elas impedem até um deslocamento maior. Chico, tem uma história fantástica que você deve saber, mas eu vou contar aqui que pode ser que alguém não saiba. Para mim, a imagem musical e a própria imagem da Serra do Araripe, da Chapada, eram os irmãos Aniceto. Quando eu digo irmãos Aniceto, os velhos, o velho José, o filho Chico, o filho João, o filho Antônio e o filho Raimundo. Essa primeira linhagem de grandes músicos, de pifeiros, zabumbeiros, tocadores de caixa e depois tocadores de prato, que foi eu que introduzi na banda um prato de metal. Rapaz? Fui eu. Poxa, que coisa boa, não sabia. Eu tinha uma ligação enorme, eu ia para o Crato, todo mundo ia beber cachaça no Grangeiro, e eu ia toda noite para a casa de Chico Aniceto ouvir as histórias. E eles iam para dentro da Chapada do Araripe para tirar taboca, para fazer os pífaros. Eu ouvia as histórias mais incríveis. E sempre estava para viajar com eles também, dormir lá na mata, embora eu tenha dormido muitas vezes, mas não com eles. Mas tinha essa vivência, essa amarra. E um dia, os Aniceto foram tocar aí em São Paulo, Chico. E quando chegaram, levaram os Aniceto para ver São Paulo de cima de um dos prédios mais altos daí de São Paulo. E essa história é absolutamente verídica. E aí eles subiram, ficaram... Imagine, não é? Eles ficaram profundamente, olharam e perguntaram para ele, o que é que vocês estão vendo? Aí eles disseram, o Crato. Rapaz, eu acho isso genialíssimo. Que maravilha! Então, Chico, assim como Servo de Esmeralda em Paris, ele não deixava de ver o céu daí do Crato, nós também, como os irmãos Aniceto, como você acabou de dizer, não deixamos de ver o Crato, não é? Essa paisagem nos impregna, não é? Exatamente. Ô, Ronaldo, mas você, a história da introdução dos pratos nos irmãos Aniceto, como é que se deu? Você começou a contar e acabou não terminando. Pois então, eu cheguei no Crato, minha mãe, minha linhagem materna é toda cratense. Minha linhagem paterna vem de um mesmo tronco, papai e mamãe vêm de um mesmo tronco, mas eram da chamada Ribeira do Machado, que era a Várzea Alegre. Sim. Minha mãe casou com meu pai e assumiram uma propriedade no sertão dos Inhamuns,
Lá em Saboeiro. Saboeiro, em 1945. Meu pai tinha sido convocado para a guerra, foi desconvocado porque a guerra acabou, e aí vão para lá. Vão morar nessa propriedade chamada Lajedo, que tem uma casa que tinha pertencido ao Visconde do Icó. E aí, em 1955, meu pai decide: meus filhos, eu vou quebrar uma tradição de quase 300 anos, meus filhos não serão criados no campo. Eles vão ser profissionais liberais, vão ser médicos, advogados, isso aí, está entendendo? E decidir o futuro da gente. Se manda para o Crato, manda abrir uma picada que dê acesso a Saboeiro, manda abrir uma estrada, chega um caminhão, e no dia 12 de outubro, a gente sai de madrugada da Fazenda Lajedo e chega em 12 de outubro de 55 no Crato. Chegamos de noite, eu não foi a minha primeira vista da Chapada. Mas então, em março, na festa de São José, eu tinha 5 anos, os irmãos Anicetos passam tocando na porta lá de casa com um bisaco a tiracolo, pedindo esmola para a festa de São José, lá no Alto do Seminário. Eu fiquei tão deslumbrado com aquilo que saí atrás. Se não correm atrás de mim, eu acho que eu tinha me mandado com os Aniceto. Então, desde sempre, eu mantive essa grande ligação com os Aniceto, enorme ligação. Aí eu fiquei sempre frequentando a banda, e eles sempre se queixavam a mim que a banda era incompleta, porque só tinha uma zabumba, uma caixa e 2 pífaros, e que faltava um prato. Aí eu fui cumprir 2 pratos de estanho e levei. E fui eu que introduzi os pratos. Nossa, rapaz, que bela história. E tem outro detalhe com os Aniceto. Não existia nesse tempo essa coisa de reconhecer mestre da cultura. Então, eu fiz um abaixo-assinado com intelectuais e artistas do Brasil inteiro, encabeçado por Ariano Suassuna, pedindo ao prefeito Crato que empregasse os 5 Aniceto e estabelecesse que eles receberiam, votado em Câmara, até o fim da vida deles, isso era 70 e pouco, um salário pago pela prefeitura, pelo que eles produziam de arte para o Cariri. E aí, o prefeito era um médico que tinha sido meu estagiário no Hospital Agamenon Magalhães, e aí ele consegue aprovar essa lei, e os Aniceto passam a receber um salário fixo até morrer, entendeu? Por serviço prestado à cultura do Cariri. A gente Nossa, que bela contribuição. E o que acaba hoje que é esse conceito agora do mestre de cultura, né? Pois é. Que são pessoas, principalmente do Nordeste, que verdadeiros sábios, assim, com contribuições musicais ou de outras artes, uns com a arte do couro, outros com artesanato. E com esse saber dele, eles têm também essa contribuição pública para conseguirem viver, tocar a vida. Você estava inaugurando o conceito de mestre de cultura sem saber. Exatamente. Mas era intuitivo, porque eu os estimava muito, eu os estimava demais. E eu vi deles as maiores sabedorias, uma sabedoria própria daí, muito própria. Numa das últimas apresentações do pai, José Aniceto, já beirando os 90 anos, lá no Parque de Exposição, quando a exposição do Crato deixou de ser mais uma exposição artística dos motivos da cultura daí do Cariri, e depois ingressou nessa história dos shows de Wesley Safadão e etc. e tal, quando ainda era isso, ele em cima do caminhão. Então, quando chegou, tinha uma dança que era uma dança que cada um representava uma dança com o seu instrumento. Então, um com a zabumba, um com o prato, outro com a caixa, outro com o pífaro, e eles dançavam. Quando chegou a ver o velho Zé Aniceto, parecia um cavalo velho, remelento, tá entendendo assim? Ficava assim, arriado. Aí ele foi, todo mundo lá esperando a vez dele dançar, ele foi, chegou e se deitou no chão. Deitou no chão e começou a bater os pés e as pernas. Pá, 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 pá. E o povo a vaiar, e eu
já indo lá pegar o microfone para dizer que respeito ao velho, tá entendendo? Que respeitasse. Aí pronto. Quando terminou, eu botei no meu carro e fui levá-los em casa. Aí perguntei, seu José, me diga uma coisa, mestre. Que danado de representação era aquela? Eu não entendi nada daquilo. Como é que o Silveira dançava, se jogou no chão e começou a bater, se escar feito uma galinha, batendo os pés e as pernas, batendo os pés e as pernas, os pés e os braços. Eles me chamavam Seu Reinaldo. Seu Reinaldo, olha, é o seguinte, eu estou velho, minha luta agora não é mais com a zabumba, não é mais com a caixa, minha briga agora é com a terra, com a morte, me chamando lá para baixo e eu ciscando, querendo subir. Meu Deus do céu, que coisa bonita, né? Pois então. Então, cara, o Cariri e essa Chapada, ele é esse lugar de um imenso aprendizado permanente. Sim. De mistérios, de grandes segredos. Exatamente. Ronaldo, outra personagem muito interessante que você acabou usando nos seus escritos de uma forma, a meu ver, muito bonita, foi a Maria Caboré, né? Que é uma personagem do Crato. Sim. Outro dia eu vi até uma matéria no Diário do Nordeste mostrando que o túmulo dela, até hoje, recebe muitas visitas no dia de finados. Agora mesmo, em novembro, no dia 2, tivemos assim, infinitas visitas. Como é que foi? Como é que chega Maria Caboré no Ronaldo Escritor? Como é que se deu isso? Eu tenho essa curiosidade. Minha avó, que é de 1897, e nasceu no Crato e viveu tudo isso, então, ela há dois acontecimentos muito marcantes na vida dela. Um é a Guerra de 14, que a Guerra de 14, para a gente, não foi a Primeira Guerra Mundial Europeia, não é? Sim. A Guerra de 14 para nós aí é quando Juazeiro toma o Crato, não é? Exatamente. É a sedição de Juazeiro. Exatamente. E aí, minha avó e os irmãos e a família, que eram rabelistas, não é? Sim. Então, fogem para o Piauí. E isso é uma coisa que marca muito a minha avó. A outra coisa que marca muito minha avó é quando houve uma peste igual a peste que tinha na Europa, uma peste bubônica, igual aquelas pestes da Europa, sim. E as pessoas, o seminário do Crato foi esvaziado e passou a funcionar como um lugar para levar as pessoas do qual ninguém voltava nunca. Está compreendendo? Sim. Então, havia essa preta, Maria Caboré, que era uma pessoa que vivia de servir os outros de modo quase santo, uma abnegação impressionante. E minha avó contava que, quando ninguém tinha coragem de entrar na casa dos doentes, ela entrava e cuidava dos doentes, dos empestados, está entendendo? Sim. Ela era chamada para tudo. E ela tinha um delírio. Minha avó contava. Ela tinha um sonho com o rei de Congo e príncipe Odilon, que eram duas figuras do imaginário dela, da loucura dela, que viriam buscá-la. E aí eu exploro muito nisso. Minha avó contava meticulosamente a história dela, e aí eu narro em Maria Caboré. Sim. E aí, quando ela adoece da peste, ela é levada para o seminário, morre da peste bubônica, e é enterrada e se torna santa, uma santa popular. Sim. Uma santa milagrosa. Exatamente. A devoção a ela é até agora, consegue assim muito firme. Os relatos das visitas são impressionantes, das visitas e dos milagres que ela continua operando na crendice popular, né? Realmente ela é uma santa popular do Crato. Isso. Pois é, eu era
muito assíduo a essa religiosidade popular, tá compreendendo? Por exemplo, eu ia, digamos, tem uma pessoa muito doente lá no Caboclo, no Alegre, lá em Juazeiro. Sim. Aí eu ia com a Assis e ficava lá agorando, esperando que a pessoa morresse, para a gente assistir os rituais de encomendação de morto. Aí eu tinha essa curiosidade, está entendendo? Isso, e é muito milagroso, Chico, como esse Cariri, essa chapada, esse lugar aí que juntou o Brasil todo nele, não é? Que tem aí parte de Paraíba, parte do Piauí, parte do Ceará, parte de Pernambuco e também de Alagoas, que Alagoas já foi Pernambuco e Bahia, e como tudo se juntou aí. Que riqueza, que riqueza, que riqueza, que riqueza, que riqueza, que riqueza isso daí. É miraculoso. Não, e no universo, né, Ronaldo, que já vem de toda uma história que um dia foi mar, que hoje a gente tem, essa vasta cultura e estudo dos fósseis, uma cultura de paleontologia que o Cariri tem muito forte, com o museu lá de Santana, né, que é um dos principais museus do mundo em matéria de paleontologia. Então, é uma região, e nisso a Chapada é o fator principal, com uma riqueza para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro ver, né? Não estamos falando de uma atração regional, é uma coisa aí escancarada para o mundo inteiro, né, Ronaldo? Isso, sem dúvida que sim. Quando eu estudava medicina aqui no Recife, que eu ia de férias, quando o ônibus, você deve se lembrar, ia chegando na Barbalha, havia um engenho, depois se transformou numa usina, que era o engenho mais belo que se possa imaginar. E aí, ali eu já estava em pé, lá na frente, junto do motorista, para poder ver quando surgia a primeira silhueta, a primeira imagem da Chapada. E era uma coisa que tocava profundamente o meu coração. Profundamente. Profundamente. Mas, assim, hoje, eu, no ano que vem, vou pela primeira vez levar meus netos para conhecerem e visitarem comigo, mas, por exemplo, as nascentes em que eu me banhei com minha esposa, com a Avelina e com meus filhos, nus, como se fôssemos índios lá. A água que a gente toma já não existe, as nascentes foram todas fechadas. Nenhuma nascente mais está aberta. Já imaginou? Meu Deus do céu! Um tanque de cimento. Uma coisa terrível. Resta quase nada. Acho que tem uma na Santa Fé, não sei onde, não sei onde. Então, quando eu cheguei no Crato, as levadas d'água corriam pelas cidades. Sim. Tanto que nós tínhamos uma rua chamada Rua da Pedra Lavrada, que passava água. O Rio Grangeiro passava junto da nossa casa, nós tomávamos banho no rio, passávamos o dia no rio. Hoje é um canal. Um canal em umas condições, meu Deus. Então, não é que seja saudosismo, mas eu acho que é uma consciência de que deteriorou a qualidade de vida do homem, está entendendo? Sim. Não, a própria mata, né? Você passa hoje, essa mata da qual falávamos, que assombrava, que era uma mata praticamente virgem, que guardava todo um lendário, a assombração, os pais da mata, etc. Hoje você passa, não existe mais, ela é praticamente um deserto. Você tem pequenas áreas com a mata ainda mais significativa. Mas isso também, assim como as nascentes que você acaba de nos falar, a própria mata, ela desapareceu em vários pontos. Então,
foi um estrago muito grande, né, Ronaldo? Que a gente está pagando o preço aí por conta desse estrago. A temperatura, o Crato, quando eu fui morar no Crato, em 1955, nós tínhamos pijama de flanela e cobertor de lã. Tanto frio fazia no Crato. Isso diz tudo, né? Esse vestuário aí fala tudo. Pijama comprido, de manga comprida e de pernas compridas, igual o que Caetano aparece de pijama na fotografia dele. E era muito incrível isso. Era muito, muito incrível. Assim, eu tenho um imaginário. A passagem dos circos pelo Crato, minha Nossa Senhora, eram coisas... Olha, o Crato só me parece com uma cidade de um cineasta. Eu acho rigorosamente igual a Rimini de Fellini. Exatamente. Mesmos personagens. Um personagem que ainda está viva, mas eu acho que eu posso mencionar, porque eu tinha uma imensa admiração por ela, achava ela belíssima, que ainda está viva, ainda faz parte do grupo do parque, onde eu primeiro morei, ali junto do parque, chamava-se Bosque, era Fátima Paletó. Sim. Fátima Paletó, a lendária Fátima Paletó, que para mim correspondia à Gradisca de Fellini, de Amarcord. Totalmente, então, totalmente. Era Amarcord. Tinha uma história de que uma vez ela andava naquele passo elegantérrimo dela, e ela vai atravessando a rua, aí o carro freia, queima os pneus e grita: Fátima, você é louca! Aí ela vira assim a cabeça e diz: antes perder a vida do que a elegância. Sensacional! Fellini filmaria com... Olha, Fellini certamente se apaixonaria por nossa Fátima Paletó, nossa Gradisca. E as misses descendo do aeroporto, Nossa Senhora de Fátima, tá entendendo? Uhum. Lá em cima da serra, onde foi aberto o aeroporto, e elas desciam no Cadillac Rabo de Peixe, de Cândido Figueiredo, tá entendendo? Meu Deus! Percorriam a cidade atirando beijos, tá entendendo? Era total. Que espetáculo, né? Exato, Chico. Maravilhoso, viu? Maravilhoso. Eu teria que ter mais umas 3 encarnações para contar todas as histórias daquele Crato e daquele Cariri todo, de Juazeiro. Não, é uma riqueza muito grande, e o nosso Sérvulo Esmeraldo, ele bebeu muito nesse universo todo, né? Dessas histórias que contamos aqui. Acho que a obra dele, mesmo ele sendo um gênio de uma escultura, um gênio de uma geometria, tá dentro dessa obra dele todo esse mar de histórias que acabamos de falar, né, Ronaldo? Deixa eu te falar, Cérvulo, quando eu era estudante, era uma referência, Cérvulo Esmeralda. Assim, era mais ou menos como representava assim, uma grandeza maior, tá entendendo, da cultura do Crato, do Cariri. Era uma referência muito importante. Eu o conheci, tive a oportunidade de conviver com ele, mais com Dodora, e acho louvável a coragem de Dodora em tocar esse festival, essa memória, essa obra, e que nos traz aqui hoje, nessa tarde, para uma conversa que já vai batendo os 50 minutos, que é o nosso tempo. Exatamente. Não, mas essa é a grandeza do Cérvulo, né? Ela une e ela mantém viva memórias como as que relatamos aqui do Cariri. Isso é um oferecimento Cérvulo Esmeraldo, né? Exatamente. É o espírito da Dodora, que a Dodora tenta manter viva todo esse mar de história. Então, que maravilha ter estado contigo hoje aqui. Chico, insisto, traga sua esposa, seus 2 filhos, venham assistir ao baile do Marco Zero, cara. Faça esse esforço, 23, 24, 25 de dezembro. É muito lindo.
é uma celebração impressionante. Viu? Eu já vi, como eu te falei, né, Rolando? Eu já vi. Já vi no teatro. Eu vi no teatro muitas vezes, mas e fico muito curioso quando eu vejo vídeo da agora no Marco Zero. Então, eu te prometo que eu vou presentear a minha família com essa Faça isso, tenha certeza. Com esse espetáculo. O baile hoje é um grande guarda-sol, debaixo do qual todas as representações pernambucanas se abrigam. E do Nordeste, assim, você imagine que a Cena dos Reis por exemplo, com Ocado do Canal e seu grupo de dançarinos de rap, trap e de hip hop. Que maravilha! Então, mudou muito. Nós encontramos tudo, igual as lapinhas do Crato. Sei, é uma imensa lapinha do Crato, né? A lapinha do Crato, só para encerrar, Chico, uma vez eu vi, tinha uma Marilyn Monroe recortada e pregada em papelão e pendurada. Eu não sabia o que é que Marilyn Monroe estava fazendo na cena do nascimento. Só no Crato. Chico, prazer grande, cara. Ô, querido, forte abraço. Que prazer. Obrigado, Dodora, por ter me dado de presente essa conversa com o Ronaldo. Obrigado, Isono.